refletir hoje como é que a minha estrutura de consciência funciona. Como é que a nossa estrutura de consciência funciona. Já pararam para pensar sobre isso? Como é que a minha consciência funciona? Já? Você já? 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 Primeira vez? Massa. Então, assim, veja que a gente vai ampliando também a percepção, né? Então, qual é a jornada? É um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos, onde a gente vai pegar as ferramentas que o Pathwork traz e vai usar isso como um mapa interno e uma bússola, como aqui na fotografia. Então é a gente olhar que a jornada do autoconhecimento, a gente precisa compreender o nosso mapa interno e através da bússola seguir um direcionamento, ter norte, para que a gente não fique o quê? À deriva, perdido, entende? E a nossa vida se constitua sem um ideal, sem uma missão, percebem isso? Então, uma coisa importante é entender como a nossa parte mais densa, mais teimosa, rígida, que a gente chama da esfera de consciência do eu inferior, funciona. Porque a partir daí, a gente vai observar como ela atua contra a construção da nossa vida mais plena. Vocês conseguem perceber isso? Então, no Pathwork fala que nesse mapa da personalidade, nós somos muito mais do que um corpo físico. E esse corpo físico seria apenas a ponta do iceberg, entendem? Dê pausa, então eu vou tirar essa mesa aqui, porque eu acho que ela define bem. Imaginemos então o nosso corpo físico, carne e osso, mas nós somos compostos de muitas outras esferas de consciência, né? Muito mais do que esse corpo. Então nós somos compostos por vários corpos sutis, que são diferentes níveis de energia que vai compor o nosso ser. E a gente consegue observar isso quando a gente está na profunda respiração, na profunda meditação, observando como nós somos esses diversos níveis, né? E cada nível vai vibrando em uma frequência mais elevada do que a outra. Então, eles são responsáveis por diferentes aspectos da nossa existência, como as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa energia vital, a nossa espiritualidade, se dão conta. E é interessante porque esses diversos corpos, em muitas filosofias, religiões orientais e também na religião ocidental, mas na linha esotérica, fala dos 7 corpos sutis, né? Então, o corpo físico e depois os outros corpos sutis, que são compostos de diferentes energias. E quanto mais é sutil o corpo, mais a vibração é elevada daquele corpo. E isso vai sendo constituído por diferentes aspectos. Esses diferentes aspectos seriam todas as emoções que nós sentimos, todos os pensamentos que nós temos, né? Toda essa energia vital. Percebe que quando a gente faz as respirações e a meditação, a nossa energia vital está mais em alta, né? Os indianos eles chamam de prana. O prana está mais alto, né? Então essa energia está mais latente em nós. Então, o Pathwork trabalha, ele diz que nós temos 3 esferas ativas de consciência. Então, são 3 esferas atuantes, né, diariamente na nossa vida. A consciência do eu inferior, a consciência do eu máscara e a consciência do eu superior. E nós vamos ver na noite de hoje como essas 3 consciências, eu peguei essa fotografia que eu acho linda, funciona no nosso dia a dia. Percebe? Então, o eu inferior, o dragão da imperfeição. Lembra que na palestra passada eu falei sobre a metáfora do dragão, quando o herói ou a heroína vai atrás do seu grande tesouro, da sua grande recompensa e tem que destruir aquele dragão que é malvado, que é feroz. Então, o eu inferior é como o simbolismo desse aspecto, né, do dragão interno em nós, que a gente precisa tomar consciência de que ele existe. E que para não causar danos lá fora, eu preciso trazer consciência de como eu vou usar essa energia do eu inferior. Na palestra, né, ele fala que o eu inferior é a nossa sombra honesta. E a gente vai entender por que ela é honesta, percebe? Porque apesar da sombra do eu inferior, ele não é uma consciência desonesta, e sim honesta. Onde abriga as nossas imperfeições, entende? E essas imperfeições são tanto as imperfeições individuais, cada um com suas falhas de caráter, mas também as imperfeições universais, como a ignorância, a preguiça, o orgulho, o egoísmo. São várias
traços universais que todos nós, sendo humanos, vamos ter. Percebe? Uma outra coisa interessante é que ele fala assim, que o eu inferior, ele se constituiu como resultado da queda. Vocês lembram, né, como nós temos a orientação dentro do cristianismo, né, por sermos ocidentais, vocês lembram que na Bíblia relata sobre a experiência da queda, quando os anjos caídos, Lúcifer e os seus irmãos e toda a legião de anjos caídos se rebelam contra os reinos dos céus, que são essas esferas superiores de justiça, e fazem o processo da queda. Então, esse processo da queda é o que ele chama do nosso aspecto interno, do eu inferior. Ou seja, é a queda interna que vive na ignorância, na preguiça e na resistência de não querer mudar. Percebe? Então, um aspecto muito latente do eu inferior é que ele é extremamente resistente à mudança. Ele, eu quero nada olhar para isso, percebe? E eu estou falando assim, mas ele está dentro de nós, vivo, percebe isso? Então, como é que ele se manifesta? Ele se manifesta através dos nossos sentimentos e pensamentos. Quando nós levamos esses sentimentos, né, o lugar, por exemplo, da manipulação, o lugar de que seja feita a minha vontade, o lugar da ignorância, da preguiça, vai se manifestar como a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, o cinismo, a manipulação, percebem? Já por dentro vai vir sentimentos de medo, covardia, autoagressão, percebe? Ou uma tristeza profunda. Então, o que é que a gente percebe com a esfera de consciência do eu inferior em nós? É aquele aspecto que sempre está ali apontando, eu não consigo, eu não posso, eu não valho nada, percebe? Não tenho capacidade o suficiente, não sou boa ou bom o suficiente, percebe? Porque ele vai mantendo a gente na ignorância de que nós não somos uma centelha divina. Porque se a gente volta para cá, para essa queda, é perceber que a centelha divina foi sendo revestida pouco a pouco por essas densidades. Entendem? E aí é por isso que eu uso muito, você já deve ter ouvido falar, sobre a experiência da cebola. O miolo da cebola, imaginemos então a centelha divina, e que ao longo dos anos e dos tempos foi sendo revestida por essas camadas mais densas, o que nos levou a esquecer que nós somos essa centelha divina, que nós somos esse eu superior, que a gente vai ver mais lá na frente. Percebem isso? Então, aí a gente começa a se constituir, e o que é mais interessante é porque ele usa dessa manipulação interna também para que a gente fique extremamente identificado com essa esfera de consciência. Porque uma vez identificado, eu realmente não dou o passo, eu realmente não faço a mudança que eu preciso fazer. Entendem isso? Vai ficando claro? Então, o que fazer com ele? O primeiro passo é aceitar. A gente aceita que existe uma esfera de consciência dentro de nós que faz o maior barulho, o maior alarde, para que a gente continue cada vez mais identificado e não realize o lugar de autenticidade, de autorrealização que a gente deseja. Então, quando eu aceito emocionalmente isso, eu reconheço que ele existe, mas eu não julgo, percebe? Porque é uma esfera de consciência que está em todo ser humano. Né? Nasceu, vai se desenvolver essas camadas, percebem? Porque faz parte do processo de imperfeição humana. Compreendem isso? E que, ao reconhecer essa existência, eu não vou julgar, porque todo ser humano vai ter desde um grau ou mais elevado, como a gente pode ver, né, em casos, né, de grandes violências, ou em questões mais sutis mesmo, no aspecto... Percebe que às vezes a gente sente um certo prazer, né, em ver, às vezes, aquela coisa assim, a gente sente um prazer, mas é um prazer estranho, de às vezes ver aquela pessoa não se dando bem na vida, ou não conseguindo tal meta. Percebe que às vezes tem essa voz dentro da gente que fica com essa comunicação estranha para nós, e é difícil compreender. Então, isso é importante observar que existe, e a partir de agora eu aceito, mas eu vou buscar o quê? Dar o segundo passo, que aí a gente chama da cura, mas no sentido de cura é transformar. Percebe? Porque percebam, a energia do eu inferior é uma energia forte. Ela é uma energia muito forte. Ela não é uma energia passiva, submissa. Ela é uma energia bacana, sabe? É tanto que quando a gente vê um filme,
né, de ação, de violência, ou vê nas novelas, a gente fica encantado com, sei lá, com a forma como a pessoa está manipulando toda aquela mentira, escondendo. Vamos pegar o Det Reutemann aí na novela, né? Então, assim, a gente fica encantado com toda aquela cena. Por quê? É o eu inferior ali atuando. Então, a energia é forte. Percebe quanto tempo a pessoa escondeu o segredo? Estou pegando o exemplo dessa novela das nove. Esconde aquele segredo, por quanto tempo manipula as pessoas. Isso é a consciência do eu inferior agindo a todo instante. Consegue? E aí, o que é que a gente precisa no segundo passo? À medida que eu vou reconhecendo essa esfera de consciência, eu passo a oferecer amor a mim mesmo. Oferecer compaixão. Ah, eu sei que agora você existe. Sim, é verdade que eu não desejaria ter esse tipo de sentimentos, ter esse tipo de pensamentos, mas eu tenho. Então eu reconheço que eu tenho, observo esse movimento de energia e dou um passo para a transformação e para a mudança. Percebem isso? Então, isso é muito bacana, porque muitas escolas, às vezes de filosofias, confundem-se na ideia de que a gente vai transformar e não vai mais sentir. É um engano, é uma ilusão, porque enquanto a gente está na dualidade da experiência humana, a gente vai sentir. Vai sentir dor e prazer, alegria e tristeza, percebe? Agora, a forma como a gente vai canalizar esses sentimentos que a gente não sente confortável ou percebe-se como desagradável, aí é que é diferente. Então, a nossa missão, a nossa tarefa aqui na Terra, como seres humanos, é pôr o eu inferior em movimento. E isso significa a cura, porque se eu coloco em movimento, eu estou dizendo não para ações que me compliquem mais ainda. Percebem isso? Vai ficando claro? Então, o terceiro passo é transformar ele, que é canalizar a sua energia para atividades construtivas, seja os esportes, seja atividades criativas de arte, seja o que nós estamos fazendo, né? Seja a construção de estar em boas relações com pessoas que elevem cada vez mais a minha luz, entende? Ou seja, me afastar cada vez mais, né, de relacionamentos, de pessoas que me colocam para baixo, que a gente hoje chama muito de tóxicas, né? E quero estar cada vez mais com pessoas que me elevam, que me trazem, né, uma sensação de bem-estar. Mas observando sempre, o eu inferior existe e a grande intenção da gente é pôr ele em movimento. E é isso que a gente faz muito na psicoterapia e no trabalho em grupo, né? É desvelar que esse eu inferior existe. E existem muitas camadas sutis, assim como as finas camadas da cebola. Percebe? Para que cada vez mais eu esteja atuante no meu eu superior. A de consciência é a máscara. E essa máscara é uma farsa perigosa. Coloquei 3 imagens aqui muito interessantes. A primeira, que é o baile de Veneza. Gente, a máscara é interessante porque durante a nossa construção, né, social, durante a construção da nossa personalidade, nós fomos um recém-nascido, uma criança. Então, durante essa construção de personalidade, a criança sofre certos impactos dolorosos, tá bem? Esses impactos dolorosos causam alguns traumas, causam compreensões errôneas e distorcidas a respeito do que é a vida, porque a criança não tem consciência. Então, nessa formação de personalidade, a gente vai formar a máscara, entende? Então, a máscara é uma mentira interior que a gente faz com medo, primeiramente, de expressar o nosso eu inferior, porque achando que se expressa o eu inferior, nós vamos nos dar mal na vida, né? E de fato, se a gente expressa de uma forma errônea, vamos nos dar mal. Então, através dessas experiências, a gente compreende que a máscara, ela foi por muitos anos uma forma de proteção, mas que agora que a gente é um adulto maduro, a gente não precisa mais utilizar ela. E aí, como traz? É uma autoimagem falsa que a gente cria para evitar conflitos. E nós temos vários tipos de máscaras. Nós temos a máscara do amoroso, da boazinha, a máscara, né, do poderoso, né, do glorioso, do que pode e faz tudo, ou a máscara que vai para aquele lugar da serenidade, da tranquilidade. Mas são todas o quê? Falsas. E como na festa em Veneza, imagina você colocar uma máscara e ficar a noite toda. Não é cansativo, não é enjoativo, não é verdade? Então, eu lembrei muito do filme Máscara, né? Todo mundo, acho que fez parte da infância, da adolescência de muita gente. Então, lembra quando ele coloca a máscara e se identifica completamente e que no momento inicial ele não sabe diferenciar se é ele ou o máscara personagem e ele atua como sendo o máscara. Percebe? Quando ele retira aquela dor, né? É muito parecido, ou seja, a gente
fica identificado com essa máscara. Seja a máscara da boazinha que diz sim a todo mundo e não sabe dizer não e por isso sofre. Seja a máscara do arrogante, do poderoso, né, e que quer que as pessoas se submetam às suas vontades. Ou seja aquela máscara da serenidade, tá tudo bem, comigo nada acontece, mas por dentro eu tô o quê? Full, né? Aí vocês entenderam. Então, qual é a sensação de estar na máscara? É uma sensação de anestesia. Falta vida, uma sensação de tédio, de cansaço profundo. Então, quando a gente está atuando sempre sobre essas máscaras, a gente está nesse lugar de uma preocupação excessiva com a opinião alheia. O que é que os outros vão pensar de mim? O que é que os outros vão achar? Né? A dificuldade em dizer não, o perfeccionismo e a vergonha toma conta da gente, porque não está no caminho da autenticidade. Lembra do tema da palestra? E aí a sensação de não saber quem você é de verdade. E aí o que é que a gente pode fazer com ela? Abandonar. Para quê? Porque é a única parte que não é real em nós. Ela foi criada, foi sendo construída como um mecanismo de defesa, como uma forma de proteção na nossa vida. Compreendem isso? Então a gente vai trabalhando nos grupos terapêuticos ou nas terapias individuais a abandonar. E a ter maturidade de dizer assim, se aqui eu preciso da máscara, eu vou usar, porque eu sei que o ambiente me pede isso para que eu esteja protegida, entende? Mas eu estou consciente de que ali eu estou usando uma máscara. Naquele momento, naquela hora. Mas eu não perdi a minha autenticidade, meu ser real de ser. Entendem isso? Isso aí, sei lá, vou dar uma palestra para, sei lá, tantas mil pessoas. Ou se não, vou chegar na sala de aula ou ter uma reunião com a diretoria no meu trabalho, percebem? Eu sei que ali eu vou precisar. Seja a máscara da Durona, a máscara da vozinha, ou a máscara da serenidade, que não sente nada e sabe de tudo. Mas eu estou consciente, então ela não vai me cansar, não vai me anestesiar. Porque a sensação da máscara, eu não sinto nada, percebe? Mas por dentro eu estou sentindo tudo o tempo todo. E é isso que faz a gente guerrear com a gente, percebe? Com nós mesmos. E eu gosto dessa imagem que é assim, eu nunca me irrito, eu sempre sou compreensivo, sou sempre amoroso, eu jamais perco a paciência, eu sou absolutamente perfeito. Convenci? Percebe? A máscara, entendem isso? Ela atua pelo ela atua pelo desejo de fazer o certo, mas de forma errada, entende? Porque se eu desejo fazer o bem, ou eu desejo fazer o certo, mas de uma forma distorcida, errada. Aí eu vou para uma daquelas formas de máscara e depois eu me sinto totalmente em guerra comigo mesmo, porque eu atuei daquela forma, percebem? E o terceiro e último aspecto é o eu superior, que é a nossa centelha divina. Então, nesse processo da queda, essa centelha divina que nós somos está aqui conosco. Lembra quando eu trouxe na meditação? Visualizem a chama no coração de vocês. Nós somos essa centelha divina, né? Que caímos no esquecimento, na ignorância, na preguiça. E aí não estamos o tempo todo conectados. Mas ele está aqui ativo em nós também. É uma consciência ativa. Então é a nossa luz interior. É a perfeição que já existe em nós. Percebe? E aí, como é a sensação? Quando nós estamos conectados com o nosso eu superior, nós estamos com a sensação de paz, de segurança, de proteção, de que nunca fomos abandonados e nem seremos. Essa sensação gostosa de confiar plenamente na vida. Percebem isso? A gente tem relapsos desses momentos, né? Então, o nosso coração ele fica aberto para o amor genuíno, para o otimismo. Nós ampliamos a nossa intuição, a nossa criatividade, o nosso lugar de presença no agora. Então, quanto mais a gente está conectado com esse eu superior, mais essas possibilidades, essas portas internas se abrem em nós. Entende? Porque ele já está aí, só esperando a gente bater na porta. Não tem o ditado, bateis que abrirás? Então, já está aí, eu só preciso cada vez mais estar conectado, né? E está tudo bem, porque na experiência humana eu vou estar transitando nessas três esferas de consciência. Então, como é que eu posso estar cada vez mais conectado ao meu superior? Eu vou criando espaço dentro de mim, por exemplo, com a meditação, com o silêncio, com o contato com a natureza, com a oração. Eu vou nutrindo a minha alma com leituras inspiradoras, com filmes que me inspiram, com pessoas que, né, aumentem minha energia, como eu trouxe. Eu vou assumindo a responsabilidade, né, que aí é um princípio, uma lei cósmica universal, a autorresponsabilidade, de afastar-me daquilo do que me agride e me desestabiliza, e estar cada vez conectado com aquilo que me eleva, né, e que me traz o bem.
Vamos tomar uma respiração consciente. E aí aqui a gente uma segunda parte que eu trouxe para a gente perceber como é no dia a dia. Então eu coloquei aqui, como o eu inferior e a máscara nos impede de construir uma vida alinhada com os nossos ideais, percebe? Então os 3 pilares dessa construção é o ideal e a missão, a vida interior e a disciplina. E aí a gente vai olhar assim, que é muito importante na nossa vida a gente ter um ideal, porque quando a gente tem um ideal, a gente tem um propósito. Lembra da bússola e do mapa? A gente sabe aonde a gente quer chegar. Então a gente está orientado, não está desorientado. Tem um oriente a ser seguido. Percebem isso? Então, quando eu tenho essa ideia de ideal, é como a planta da casa. Você quer construir uma casa, você vai falar o que para o arquiteto? Faça a planta. O arquiteto faz a planta. O arquiteto feita a planta vai entregar o quê? Para o engenheiro. Aí o engenheiro vai entregar para o mestre de obra e para o pedreiro. Todo dia, aquele pedreiro vai estar olhando para aquela planta, percebe? Aquela planta e construindo o que é necessário. É daí que eu, sabendo o que eu quero, entende? Como eu quero ser e o que é que nós queremos ser. Nós queremos ser os seres humanos mais justos, mais fraternos, percebe? Um ser humano mais pleno. Então, o que é que eu realmente quero? Então, aí eu vou olhando todos os dias para essa planta. E aí o pedreiro vai lá, colocando o tijolo, colocando a massa, até que ao final, ou seja, que é esse caminho, é essa jornada, eu tenho a minha casa construída, percebe? Porque a gente precisa se perguntar assim, no final da minha vida, né, quando eu chegar no último dia da minha vida, a gente não vai estar preocupado com os bens materiais que a gente construiu, mas a gente vai estar preocupado com o estilo de ser que nós fomos. Então, o que é que eu quero deixar para os outros? O que é que eu quero deixar de conhecimento? O que é que eu quero deixar de virtudes? Percebem? Isso é o mais importante, eu me questionar nisso. Tá, no final da minha vida, quando eu tomar a última expiração, fizer a última expiração, o que é que eu quero ter deixado para as outras pessoas? Qual é o legado que eu quero ter construído? Entende? Esse é o ideal. E nesse ideal é que nasce a missão, entende? Ou seja, a nossa missão, que é o foco. Por exemplo, se eu sei que eu quero construir a casa, então eu vou diretamente no material de construção comprar o cimento, o bloco, o tijolo, a areia, não é verdade? Então eu sei o que eu quero, eu não saio de loja em loja comprando qualquer coisa. Tá entendendo? Então esse nascer a ideia de missão é isso. Então como eu sei o que eu quero, eu deixo de gastar minhas energias com aquilo que não me fortalece, não me faz bem. Fica claro? Então, o conflito aqui, nesse ideal, é que o egoísmo do eu inferior sempre nos puxará para a separatividade. Porque qual é uma das tentativas do eu inferior? Nos separar. Separar da nossa consciência, dessa centelha divina, fazendo a separação interna, né, com aquilo como eu trouxe, eu não valho nada, eu não consigo, eu não posso. E a gente cada vez mais identificado com esse lugar, ou separar-se do outro, da vida como um todo, né? E aí a gente vê, por exemplo, nas relações hoje, com o aumento da inteligência artificial, com o aumento das tecnologias, os seres humanos cada vez mais intocados, né? Sem desejos de relacionar-se. Mas se a gente está no mundo, a gente está para relacionar, porque a vida é relacionamento, e a gente não pode negar isso, entendem? Então, o egoísmo do inferior nos puxa para essa separatividade que vai contra os nossos valores, como eu trouxe da fraternidade. Fica claro? Vamos respirar. E aí a vida interior. E o que é a vida interior? A vida interior é a gente ter momentos de reflexão, momentos de introspecção. Todos os dias a gente ter 5 minutos, 15 minutos para eu fazer uma prece, uma meditação, para eu fazer uma reflexão de como foi o meu dia. Né? O meu dia foi conforme o ideal que eu tenho de ser uma pessoa mais justa, mais honesta, mais amorosa, ou eu me desviei? E se eu me desviei, como foi esse desvio? Dentro da metodologia do PEFRA, a gente trabalha com 3 tipos de exercícios, a prece, a meditação e a revisão diária. Que a revisão diária é vocês anotarem sempre a situação desarmoniosa, o sentimento, a sensação no corpo e os tipos de pensamentos e julgamentos que aconteceram a partir dali. Ou seja, é isso que, por exemplo, Platão falava dos divinos ócios, né? Ou seja, a gente tirar esse momento de reflexão sobre a minha vida, porque é isso que vai estar me fazendo estar focada no meu ideal, estar focado no meu espírito de missão. Percebem? Então, o conflito vai nascer porque a máscara é a fuga da vida interior.
né? Ela quer estar no mundo fora. Ela não quer que você esteja dentro, nesse mundo interno. Então ela nos arrasta para o externo por medo do que nós podemos ou não encontrar dentro de nós. Então a máscara tem medo da gente não encontrar nada, não encontrar amor, não encontrar ideias, não encontrar planos. E isso faz com que a gente saia comprando, consumindo e gastando as nossas energias fora, para não olhar para dentro, percebe? Por isso, esse lugar da vida interior é tão importante no processo do autoconhecimento. E o terceiro e último, inferior. E o que é a disciplina? A disciplina é o caminho para a gente ter vitórias sobre as pequenas circunstâncias da vida. Todos os dias, se a gente tem pequenas vitórias na vida, com a atuação da nossa disciplina, a gente se sente com maior autoestima, com maior vitalidade, com maior responsabilidade. Então, a desorganização e o caos nos impedem de avançar e aproveitar as nossas oportunidades, né? E aí o conflito ele traz que a preguiça e a inércia do eu inferior são a fonte da procrastinação. E se eu estou na fonte da procrastinação, eu estou o quê? Roubando a minha autoconfiança. Vocês veem que todas as pessoas, quando elas não têm um senso de responsabilidade, de disciplina, elas têm baixa autoestima, não se sentem confiantes de si mesmas, percebem? Porque a procrastinação começa a tomar conta. Então, o que é importante é assim, é se dar conta, aqui e agora. Eu sei que eu tenho o ideal de me tornar uma pessoa mais fraterna, mais justa, me conhecer melhor. Então eu vou levar isso até o fim da minha vida. Porque quando a gente perde a fé em nós mesmos, então a desesperança acabou por completo, percebe? Por isso que o processo de autoconhecimento é esse resgate para que a gente possa avançar cada vez mais em direção a esse lugar interno de autorrealização. Percebem? Então, a conclusão é que o caminho da ele acontece dentro de nós, vivendo a nossa luz, o nosso eu superior, a sombra, o eu inferior e a face, que é a máscara. Então, nós podemos ver, como conclusão, a gente viu os três aspectos de consciência, são três esferas ativas em nós, que são as três, e que o caminho não é eliminar a sombra, mas é transformá-la. Lembra que eu trouxe a vocês? O nosso caminho aqui na Terra, enquanto a gente estiver vivo, é poder transformar, é poder colocar o eu inferior em movimento, entende? Porque aí a gente colocando em movimento, quanto mais ele arrasta a gente para a separatividade, a gente diz, não, eu dou o passo, sim, eu dou o passo, né? Eu desejo sustentar o passo, então menos denso vai ficando as nossas camadas, os nossos níveis de ser. É, antes de tudo, rasgar as máscaras. E o convite final é: tenha compaixão com a sua sombra e coragem para ser quem você realmente é. Então, o convite para o projeto, né, os trabalhos de autoconhecimento é cada vez mais a gente estar autêntico conosco, podendo olhar, observar. Tem um outro eu que a gente chama do eu observador, que olha esses três aspectos sem julgar, sem observar, e você ali autêntico na sua vida. Conseguem compreender isso? Então, o convite foi esse, né, da gente olhar. Se vocês gostaram da jornada, continue conosco, então, fazendo minha propaganda para o grupo de novembro, né? Então, lembrando que dia 3 de novembro começa o novo grupo de estudos do PEFORC, serão as segundas-feiras quinzenais. Então, 3 de novembro, depois de hoje, na outra quinzena, com 2 horas, né, das 19 às 21 horas, são 2 horas de encontro, totalizando 4 no mês. Sendo que dezembro, janeiro e junho, por serem meses muito intensos, eu faço um encontrão, percebe? Então, dezembro, janeiro e junho eu faço um encontrão, e aí isso reduz para uma média são de 20 encontros ao ano, né? É pouco, considerado, né, o ritmo da nossa vida, as nossas funções, né? Então, início em novembro e o formato são presenciais, quinzenais das 19 às 21. Então, quem tem interesse, já fale comigo, porque eu já vou começar a criar o grupo das pessoas interessadas, para a gente começar a movimentar essa energia, tá certo? É isso, uma boa noite, bom descanso e gratidão a vocês, viu? Até sexta que vem.